A saudação de boa tarde aqui na Assembleia, neste primeiro dia após a capital de Minas Gerais ter sido transferida para Ouro Preto, como é de praxe, o 21 de abril, transforma Ouro Preto em capital das Minas Gerais, por uma questão histórica, deputada Macaé. E eu, de Ouro Preto, morador de Ouro Preto, deputada Beatriz, que moro na ladeira, cujo nome é de um militar chamado Pandiá Calógeras, por onde a comitiva que o governador Zema ordenou tivesse que andar dentro das vans para poder ir buscar a medalha que ele não sabe o que significa. E aqui eu não quero que minha palavra seja confundida com arrogância, mas eu sou professor de história. Então, deputada Beatriz, professora Macaé, professora Beatriz, eu vou dizer um pouquinho sobre história hoje. Eu queria começar, talvez, pedindo àqueles que acompanham o governador Zema, na seguinte lógica e cronologia do Brasil colônia. Podíamos primeiro pensar nos movimentos sociais do Brasil colônia. Será que o governador Zema, quando ouve falar em movimentos sociais, ele imagina que é coisa de esquerda? Eu me pergunto. Queria falar também dos movimentos sociais no Brasil Império. Será que aqueles que acompanhavam Zema também imaginam que movimentos sociais no Brasil Império seja coisa do PT? Aqui, para não ser anacrônico, eu quero lembrar que o Partido dos Trabalhadores só nasceu, de fato, porque o movimento ele é anterior, no dia 10 de fevereiro de 1980, no manifesto que se transformou naquilo que hoje temos como o Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Eu queria lembrar, então, do movimento da cabanagem. Seria possível dialogar com o governador Zema sobre a epistemologia, o que significa o movimento da cabanagem no Brasil? Acho que não. Acho que alguns já alertaram que há uma certa dificuldade do governador, deve ter faltado a essas aulas, deve ter feito apenas aquele cursinho que ele quer para o ensino em Minas Gerais, deve ser um curso técnico para ser embalador de mercadoria nas suas lojas. Talvez seja isso. Talvez falar com o governador sobre a guerra dos farrapos. Seria interessante a gente voltar para essa região sul do Brasil. Quem sabe o governador, muito afeto aos homens brancos, a própria condição de migração de italianos e de europeus para o sul do Brasil. Talvez não. Falar da revolta armada, acho que aí poderia haver um entendimento. Ele pensando que revolta armada seria, depois do incentivo que Bolsonaro deu ao Brasil de se armar, o povo pegar a arma e se revoltar. Talvez pudesse ser isso. Ou até, quem sabe, a Guerra de Canudos, a revolta da vacina. Lembrar que em 1922, nós tivemos a revolta da vacina no Brasil, e que aquele que deixou a presidência também no ano de 22, causou uma grande revolta da vacina no Brasil, e por motivos 100 anos depois, talvez da ignorância, a Guerra do Contestado, a Revolução Constitucionalista, talvez não. Vamos falar de algo mais próximo, que no 21 de abril, pareceu-me bastante importante de trazer para o entendimento do governador e da sua comitiva. Talvez dizer o que é a derrama. Dizer que a coroa impunha ao Brasil o pagamento de impostos muito pesados, que era chamado o quinto do ouro, por exemplo. Significa que de 100% da produção do ouro, 20% eram impostos. Esses 20%, até apelidado aí, mais jocosamente no meio
dos historiadores como o quinto dos infernos, é o mesmo que ele fez e o que ele faz com o estado de Minas Gerais, dando a mão para a elite. Por isso é bom lembrar quem é Tiradentes, quem acompanhava Tiradentes, quem acompanha Zema e quem é Zema. A derrama, senhor governador, era aquilo que estava além dos 20% obrigatório de se pagar como imposto. Viu, Caporeso? Aqui é para lembrar de história. Não era os 20%. Era que aquele que não pagava os 20%, ele tinha uma cobrança exorbitante em cima dos seus 20%. E o nome disso, que saiu lá de Portugal para ser cobrado aqui no Brasil, é derrama. A derrama é a cobrança em cima daquilo que já era injusto. Portanto, o que promovia a colônia contra aqueles que trabalhavam na produção do ouro, no caso Ouro Preto, São João del Rei, nas outras localidades onde a mineração do ouro passou a ser o modo de se explorar e de se ocupar as terras da província de Minas Gerais, que, lembrando, foi só em 1720 que foi ascendida e que, portanto, nunca foi uma capitania hereditária. Apenas as capitanias de São Vicente e de Pernambuco prosperaram, mas Minas Gerais nunca foi uma capitania hereditária. Em Ouro Preto, esta derrama, ela foi motivo de um movimento daqueles que significavam a elite, aqueles que exploravam sobre os ombros dos pobres a exploração do ouro e do trabalho, e que resolveram se revoltar contra a derrama. Portanto, nós estamos falando de um movimento que pode e deve ser considerado, para não ser anacrônico e nem injusto, um movimento da elite, cujo mais pobrezinho dentre aqueles que se revoltaram era o Alferes Tiradentes. Portanto, quando se lembra que ele era revoltoso quanto à cobrança de impostos, não se pode confundir a figura do Alferes Tiradentes como aquele que promoveu algo ilícito, assim como a reabilitação de Mário Soares, em 1998, era presidente de Portugal. Como ele faz a reabilitação do Tiradentes, ele diz o seguinte: não se pode chamar o movimento de sedição ou da conjuração mineira de um movimento em que criminosos revoltosos fizeram mal à sua nação, porque é o mesmo que você acusar aquele que passa fome, dupla ou triplamente, de ser o culpado da fome. É por isso que é importante a aula de história, que muitos hoje parece que passaram longe, e de tanto criminalizar as humanas, acaba que não consegue mais ligar fatos na história e nem de interpretá-los. Desse modo, o que promoveu Mário Soares foi a reabilitação histórica do Tiradentes, o dando o título de confidente do povo brasileiro. Confidente porque lutou para que o povo não tivesse essa cobrança pesada sobre os ombros, que era o quinto do ouro, ou que era a derrama, que é o nome dado, com aqueles juros cobrados em cima da dívida, deputada Beatriz. Talvez, por ter faltado nessa aula de história, tanto o governador, quanto aqueles que o acompanham escrevendo coisas absurdas na página oficial do governo, não pudesse ter sido diferente a interpretação que ele teve nesse 21 de abril em Ouro Preto. E eu quero lembrar que teve uma aula pública de História e de Cidadania, promovida na Praça da Rodoviária de Ouro Preto, pelo Sindiúte, pela CUT, pelo MAB, pelos movimentos dos atingidos que cobram a reparação daquelas mesmas empresas que nasceram no século XVIII, explorando o ouro e levando a riqueza
e deixando para trás a pobreza e a exclusão. Ali sim teve uma aula, onde professoras, onde pessoas que têm consciência de classe, onde têm consciência de que o Estado não deve servir para oprimir, mas o Estado deveria servir para ser uma razão de diminuir as desigualdades, para a fim de distribuir o bolo da riqueza, que são os impostos, que afinal o Estado ajunta para si e que deve devolvê-lo aos mais pobres. Ali foi o lugar que eu escolhi, porque sempre estive, doutor Jean, desde criança, eu que já estive pelas ruas de Ouro Preto, inclusive em situação de abandono, foi sempre onde estive, aprendendo que aula de história, quando muito, a gente não tendo um professor dentro de sala, basta olhar para o semelhante na rua, basta olhar para quem passa fome, basta olhar para quem pega o ônibus, já no fim do dia, chegando à noite em casa e saindo à madrugada para trabalhar. Basta olhar para o sofrimento do povo para compreender o que é o imposto, a passagem cara, a falta de alimento e a mão pesada do Estado como opressora da classe trabalhadora. Sendo assim, fiz questão de, nesse 21 de abril, voltar-me para a praça da rodoviária e não pus os pés em lugar em que se apontou a medalha para aqueles que traem o povo. Quando Temer recebe medalha, tendo ele estabelecido o teto de gastos, que arrebentou a vida dos trabalhadores, tendo ele sido responsável pela destruição da legislação trabalhista, tendo sido ele o mesmo que arquitetou o golpe contra uma presidenta eleita, e aqui eu quero dizer que vou usar a palavra presidenta para o mal, que era aquilo que eles achavam que era da Dilma, e para o bem, porque a Dilma, hoje, presidenta do BRICS, demonstra como é que se faz a reabilitação histórica, ainda em vida, não esperando o tempo que Tiradentes teve entre a sua sentença, seu enforcamento, esquartejamento. E quero lembrar que as suas partes foram mandadas pela estrada real, um braço para um lado, outro para o outro, a parte da perna para um lado, outra para o outro, e o tronco terminando com a cabeça exposta na Praça Tiradentes, onde alguns que, vendo aquela cena, não permitiram que aquela cabeça dentro de uma jaula pudesse amanhecer, porque ali não estava um inconfidente, estava alguém que lutou contra os impostos. Não quero com isso também confundir este mito criado para que Tiradentes seja o patrono dos militares, que seja algo tão longe da realidade daquele que luta contra os impostos, que possa dizer que ele foi o herói da Inconfidência. Mas quero que a história seja justa ao dizer que foi ele, o Tiradentes, quem não se curvou diante daqueles como Joaquim Silvério dos Reis, que é considerado o Judas, o traidor, porque ele estava no meio daqueles que eram a elite, a lutar contra a derrama, e foi ele, aquele que sofreu o castigo mais forte imposto pela coroa. Eu quero lembrar também, deputados, que eles lutavam naquela época contra um governador, e o nome dele era Visconde de Barbacena. Assim como nós hoje denunciamos a derrama que é promovida pelo governador Zema contra o povo, baseado em mentiras, em fake news, e um péssimo governo, que ele mesmo dá o nome de eficiente. Por isso, não é tarde reabilitar, como professor de história, esta história da Conjuração Mineira, que não deveria receber medalha, nem nome de Inconfidência, mas deveria ser, no mínimo, dever da consciência daqueles que dão a mão para o governador, daqueles que passam a mão na cabeça dele, quando destrói tudo como está destruindo Minas e a serviço das mineradoras. Por isso, quero dizer que não recebi a medalha da mão de Zema,
mas que vamos no dia 15 de maio, na Praça Tiradentes, junto com o povo, que também denuncia a derrama dos impostos da Saneouro contra o nosso povo, que tem a carestia de não conseguir pagá-la, para que a gente possa receber a medalha das mãos do povo. E eu terei a alegria de ter a deputada Beatriz, os deputados que aqui estão presentes, para que a gente possa, novamente e oportunamente, recategorizar e reabilitar todo e qualquer cidadão que luta contra os impostos, dizendo que nós vamos reabilitar historicamente a conjuração mineira, daqueles que se revoltam contra a exploração e contra a carestia que promove Zema, seus apaniguados, que inclusive são a elite do Estado. Zema é de matar.